Olá, boa tarde. Diretoria de Saúde da Assembleia entra na campanha Novembro Azul de prevenção ao câncer de próstata. Carlos Brisac fecha hoje a série de entrevistas com os candidatos à presidência da OAB Maranhão. Você vai ver ainda a Missa dos Quilombos, Unifé e Resistência para marcar o Dia da Consciência Negra. E mais, após temporada no Canadá, cantor maranhense Romeu Ribeiro apresenta show Caminhos aos Ventos na capital. É agora no portal da Assembleia. Desde o começo do mês, o Hospital Denora Bello, na capital, aderiu à campanha Novembro Azul de prevenção ao câncer de próstata, o sexto mais comum no mundo e a de maior incidência entre os homens. Depois do Outubro Rosa, chegou a vez do Novembro Azul. É a campanha de prevenção do câncer de próstata. Esse tipo de câncer é o sexto mais comum no mundo e o de maior incidência entre os homens. Em 2018, mais de 68 mil deverão desenvolver a doença em todo o país. Daí a importância do diagnóstico precoce. Os sintomas não costumam aparecer na fase inicial da doença, mas quando eles chegam, 95% dos tumores já estão em fase avançada. Por outro lado, se diagnosticada precocemente, a doença tem totais chances de cura. O diagnóstico precoce é fundamental, porque à medida que a doença é descoberta logo nos estágios iniciais, as chances de cura são muito grandes. E é uma doença que, quando ela vai apresentar os principais sintomas, geralmente já existe uma alteração significativa da próstata. Por isso que o rastreamento, que é a busca pelo serviço de saúde como método de proteção mesmo, quando o homem não está sentindo sintoma, é fundamental. O Hospital Aldenora Bello adere à campanha todos os anos, chamando a atenção da sociedade sobre a importância da prevenção, que deve começar aos 50 anos. A especialista reforça que o estilo de vida saudável também contribui para evitar a doença. Pequenas mudanças em hábitos de vida podem trazer grandes impactos, não só na prevenção de cânceres de forma em geral, mas também na prevenção de outras patologias, né? Então, a prática da atividade física, a redução do consumo de bebidas alcoólicas, uma alimentação mais saudável, podem gerar impactos positivos na saúde de forma geral, inclusive para a prevenção de diversos cânceres. Ainda falando sobre a campanha Novembro Azul, a Diretoria de Saúde da Assembleia também se prepara para uma grande ação na próxima semana. A ideia é chamar a atenção dos servidores da casa para a importância da prevenção. O repórter Ismael Gama tem os detalhes. A programação aqui no setor médico da Assembleia Legislativa já começou. Estou aqui com Costa Júnior, que vai falar com a gente sobre a programação do Novembro Azul. Costa, como é que está a programação? Já começou? Como é que foi? Durante todo o mês de novembro nós fazemos a campanha, né? Novembro Azul acontece no mundo todo, no Brasil todo, e a gente procura nesse mês dar ênfase ao diagnóstico do câncer de próstata, principalmente. Tem outras doenças também, que na oportunidade desses exames são detectados. Câncer de colo, depressões. Então é um mês de campanha voltada não só para o homem, né? Mas não só para o câncer também, mas para toda a população, toda a sociedade, no sentido de acabar com essa procura de tratar o câncer só no último momento. Quem pode procurar aqui o setor médico? Funcionários, servidores da Assembleia e também dependentes, como é que é? A princípio, os servidores da Assembleia, né? E os homens. A gente alerta que a partir de 40 anos, quando a incidência desse câncer é maior, seja procurado. E porque a gente sabe que aos 65 anos a incidência é muito grande e que ele sendo tratado precocemente, os índices de cura são altíssimos. Costa, obrigado pela entrevista. Ismael Gama para a TV Assembleia. Veja no próximo bloco, Carlos Brisac fecha a rodada de entrevistas com os candidatos à presidência da OAB Maranhão. O portal volta já. Tiago Dias foi o convidado de ontem no quadro Sala de Entrevista. O atual presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Maranhão, concorre à reeleição. Durante a sabatina, ele prestou contas do seu mandato e falou sobre suas propostas para os próximos 3 anos, caso reeleito. O candidato à reeleição para o triênio 2019-2021, o atual presidente da OAB Maranhão, Tiago Dias, chegou ao complexo de comunicação da Assembleia demonstrando confiança nesta reta final de campanha.
As sabatinas com os candidatos à presidência da Ordem são veiculadas no quadro Sala de Entrevista, do telejornal Portal da Assembleia, exibido à 13h. A entrevista, com duração de 15 minutos, incluindo 2 para as considerações finais, está sendo mediada pela jornalista Natália Macedo e pelo procurador-geral da Assembleia, Tarcísio Araújo. Tiago prestou contas do mandato e falou sobre suas propostas para os próximos 3 anos à frente da seccional maranhense. Temos muitas propostas para os próximos 3 anos, mais de 100 propostas. Por exemplo, a criação de um estacionamento com 300 vagas para os advogados próximo ao Fórum Desembargador Sarney Costa. Por exemplo, já ampliamos, na verdade, o nosso estacionamento da própria OAB, mas temos como proposta a aquisição de mais uma van para fazer o traslado que hoje existe para o Fórum Estadual, para a Justiça do Trabalho e para o Tribunal de Justiça. Temos como proposta linha de crédito diferenciada para a instalação de escritórios. Temos como proposta sites gratuitos via site do AB para a Advocacia do Estado do Maranhão. Temos como proposta o orçamento participativo, ou seja, fazer audiências públicas para discutir com a advocacia quais as prioridades de investimento a Ordem deve ter, quais as ações prioritárias a Ordem deve ter. Temos como proposta a criação do Centro de Integração da Jovem Advocacia ao mercado de trabalho, com network, com workshops, para a gente estar integrando o jovem advogado à classe empresarial. Estamos conversando com diversas associações, uma, por exemplo, a Associação Comercial do Maranhão, para que a gente possa desenvolver esse projeto. Temos como proposta a criação do Núcleo de Saúde do Idoso, Núcleo de Saúde da Mulher, da implantação do Programa de Valorização do Advogado e da Advogada com Deficiência, enfim, várias propostas que têm um condão de tornar a Ordem mais aberta ainda, mais participativa, mais democrática ainda e, acima de tudo, mais próxima de cada advogado e de cada advogada. Advogado militante há cerca de 10 anos, o atual presidente da OAB é pós-graduando em Direito Tributário pela Fundação Getúlio Vargas, ministra aulas de Direito Eleitoral e é membro da Associação Maranhense de Advogados e do Centro de Estudos Constitucionais do Maranhão. À TV Assembleia, ele destacou ainda a importância do espaço para o debate de ideias. Quanto à iniciativa da TV Assembleia, tenho que saudar, porque mostra a abertura para o debate democrático, mostra a preocupação com a sociedade do Maranhão, e a Ordem é uma instituição líder da sociedade civil, e a TV Assembleia, pautando isso, mostra sua responsabilidade social, mostra a responsabilidade com o ambiente democrático que tem que permear a nossa sociedade. Durante toda essa semana, abrimos espaço em nosso telejornal para que todos os candidatos à presidência da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Maranhão, apresentassem suas propostas no quadro Sala de Entrevista. O convidado de hoje é o candidato Carlos Brissac. Olá, boa tarde. Aqui os candidatos respondem a temas sugeridos e livres, conforme as regras acordadas durante a reunião entre a Diretoria de Comunicação da Assembleia e os representantes das chapas concorrentes. Todos os candidatos têm o mesmo tempo, 15 minutos no total, para responder aos questionamentos, sendo os 2 últimos minutos para considerações finais. Lembrando que, pelas regras da TV Assembleia, não é permitido ofensas aos adversários durante as respostas. Eu sou Natália Macedo e também temos como mediador o Procurador-Geral da Assembleia Legislativa do Maranhão, o advogado Tarcísio Araújo. Carlos Brissac, advogado, fecha a nossa rodada de entrevistas. Boa tarde, candidato. Boa tarde, Tarcísio. É com você, o seu tempo de entrevista começa agora. Boa tarde, Natália. Boa tarde, doutor Brissac. Obrigado pela presença. Começo fazendo uma reflexão a respeito das eleições passadas, que membros da sua chapa tinham uma crítica muito forte ao atual presidente da juventude dele, que era o fato dele ser muito novo e inexperiente na ordem. Isso não seria contraditório o senhor encabeçar a chapa hoje? E vou além, quais seriam as suas proposições para 3 anos, para que a OAB realmente tenha bastante representação, seja respeitada pelos demais poderes, pelos advogados, que eu entendo que é uma das principais críticas à atual gestão? Boa tarde, Tarcísio. Boa tarde, Natália. Boa tarde a todo mundo que está aqui acompanhando na TV Assembleia, especialmente colegas advogadas e advogados. Essa questão da crítica da juventude, ela tem que saber ser ponderada. Eu, particularmente, sou um defensor ferrenho da jovem advocacia, até porque fui presidente da Comissão de Jovens Advogados. Aliás, uma coisa que a gente destaca muito é a juventude aliada à experiência. Por exemplo, todos os candidatos hoje, eu sou o que tem mais tempo de dedicação à advocacia, à luta pela advocacia.
Logo que eu peguei minha carteira, eu entrei na Comissão de Jovens Advogados. Eu fui secretário-geral da comissão, fui vice-presidente, fui presidente da Comissão de Jovens Advogados. Depois eu tive a possibilidade de ser presidente da Comissão de Direitos Difusos e Coletivos, onde ali a gente via a importância das ações civis públicas da OAB, ações diretas de inconstitucionalidade, algo que falta muito hoje. Depois tive a oportunidade de representar a OAB no Conselho de Proteção ao Consumidor do Governo do Estado. E por último, aquilo que eu pude perceber a grandiosidade do trabalho que é da Ordem dos Advogados do Brasil, eu fui procurador jurídico da OAB, eu defendia a OAB em juízo, que era um grande desafio, Tarcísio, você com um colega advogado, porque eu era advogado dos advogados. Ou seja, imagina a responsabilidade, a grandeza disso. E chegamos nesse momento agora que nós pensamos muito, como você falou, em trazer de volta para a OAB essa representatividade. Que representatividade é essa? Nós temos hoje 80 membros na nossa chapa e apoiadores de uma forma geral. Nós, quando colocamos nosso trabalho à disposição, entrar na OAB, poder fazer esse trabalho, nós pensamos de uma seguinte forma. Como o advogado vê a OAB? Então nós queríamos que ele se sentisse pertencente. Então quando montamos a nossa chapa, vou dar um exemplo. 30% hoje dos advogados do Maranhão militam nas subseções. Então, para poder conhecer de fato a realidade, nós colocamos 30% da nossa chapa de advogados das subseções. Nós colocamos as mulheres advogadas na nossa chapa, temos advogados mais experientes, mas temos, por exemplo, ex-presidentes de comissão de jovens advogados, como a do Dr. Thales, por exemplo, a doutora Carliane, que foi vice-presidente. Temos muitos advogados previdenciaristas, que hoje é a maior advocacia do Maranhão na nossa chapa. Temos advocacia pública, temos vários criminalistas na nossa chapa, temos professores também na nossa chapa, que a gente é muito preocupado com a capacitação. Então, de qualquer ângulo que você olhar a nossa chapa, tributaristas, civilistas, consumeristas, você vai ver alguém que representa um nicho da advocacia. Então foi essa forma que nós trabalhamos. Eu não acredito nessa coisa de que o jovem advogado, o advogado criminalista, o advogado mais experiente. O que nós precisamos ter é toda a advocacia representada. Então foi dessa forma que nós trabalhamos. A juventude, ela deve vir acompanhada da vontade de trabalhar pela classe. E isso é o que nós temos percorrido esse caminho desde que eu peguei minha carteira há 10 anos. Sempre, incessantemente trabalhando, mesmo fora do OAB, quando eu presenteei o Instituto Vem Comigo, que nós fizemos curso em mais de 15 cidades no Maranhão, nós tivemos a oportunidade de ter mais de 300 colaboradores. A parte solidária, arrecadamos mais de 3 quilos de tonelada em todo o Maranhão, capacitamos jovens advogados, universitários que vão virar advogados, mas já podemos ajudar nessa transição. Então nós tivemos um cuidado muito grande em trazer pessoas para a chapa que têm essa vontade, essa militância de defesa da advocacia de uma forma geral. Agora, Bissac, você tem falado muito durante esse período de campanha na interiorização da ordem. Quais são suas propostas para a estruturação da ordem, não só na capital, mas também no interior? Eu estive em Pinheiro, aproveitando, Natália, e aí eu vou pegar um episódio para ver como é que virou uma premissa. E um colega advogado, eu fui conversar com ele no fórum e ele me falou: doutor, o senhor vai vir aqui nesse período e só volta daqui a 3 anos para conseguir meu voto de novo. Isso me marcou muito porque eu percebi, eu viajei muito Maranhão, todas as regiões, que o advogado, Tarcísio, ele se sente desamparado, se sente sem respaldo da ordem, principalmente quando ele tem que tomar uma batalha em glória contra o poder judiciário, porque se ele tem um problema lá numa subseção, onde é com marca única, o que acontece? Ele não consegue dialogar, se ele for lutar pelas prerrogativas dele, ele sofre retaliação. Então, nós buscamos, dentro dessa interiorização, representantes que cuidem de cada subseção do Maranhão. E aí criamos a figura do conselheiro itinerante. O que é esse conselheiro? Enquanto não tiver sessão do conselho, ele vai rodar todas as comarcas relacionadas àquela subseção para trazer os anseios dos colegas daquela região. Buscamos também uma outra coisa que é fundamental e foi promessa do atual presidente que ele não cumpriu, que é a profissionalização da Procuradoria de Prerrogativas. Hoje é o trabalho voluntário. Nós precisamos dedicar uma atenção maior à Procuradoria de Prerrogativas. Por quê? Porque é ela que faz lutar contra o Poder Judiciário, representações na Corregedoria, representações no CNJ. Precisamos dar esse amparo ao advogado, para não ter ele, advogado do interior, ter que lutar contra o sistema, contra o Poder Judiciário, mas sim a OAB dando esse respaldo. E também temos uma preocupação muito grande com o ensino jurídico. E aí foi uma possibilidade que eu vim aqui, justamente na Assembleia Legislativa, dentro do diálogo institucional, uma possibilidade de uma parceria entre a OAB, caso a gente vença essa eleição, e a Assembleia, para que a gente possa, inclusive aqui a TV Assembleia, para que a gente possa capacitar advogados de todo o Maranhão.
tem um estúdio maravilhoso aqui para poder, vocês têm a plataforma Moodle, que é uma plataforma online, e assim o advogado, por exemplo, de Riachão, o advogado de Timbiras, o advogado de Maracassumé, ele tem acesso à mesma capacitação que o advogado da capital, o que não acontece hoje. Nós precisamos democratizar o serviço da OAB, e o advogado do interior do Maranhão, que corresponde hoje a mais de 30%, ele tem que ser ouvido. Inclusive, o nosso vice-presidente é do interior do Maranhão, nós temos mais de 15 pessoas na nossa chapa da região Tocantina, ele é de Imperatriz, doutor Carlos André, e temos várias propostas, descentralizar a Caixa de Assistência, que nós temos a possibilidade de fazer o Anuidade Zero, que é um sistema de milhagens que você, com estabelecimentos conveniados, você consegue trazer uma forma de desconto para a anuidade do próximo ano. E para isso você precisa que toda a advocacia do Maranhão seja atendida. Doutor Brissac, a respeito dessa proposta da milhagem, isso não vai representar uma diminuição na receita da OAB? E outra coisa, essa proposta também de profissionalização da Procuradoria, isso não representa um aumento nas despesas? E como é que o senhor está pensando em fazer esse equilíbrio? Pronto, perfeito. Nós temos hoje a possibilidade de fazer esse programa, que já foi implantado no Piauí, já foi implantado no Pernambuco. Ele não vai dar o desfalque para a OAB, por quê? Porque quando você faz essa parceria, parte desse valor que vai virar milagem, quem vai pagar não é a OAB. Quem vai pagar é justamente a entidade conveniada. Por quê? O que é que ela ganha em contrapartida? A possibilidade de vários advogados irem se beneficiar do serviço ou dos produtos desse local. Então, o que nós estamos fazendo é um sistema de milhagem, acumulando pontos que eu já gastaria dinheiro. Não é que você vai chegar no local, uma livraria jurídica, por exemplo, e vai ter 10% de desconto. Ele vai pagar o valor integral. Mas esse 10% de desconto, depois ele vai voltar para a OAB. Então, não há sequer onerosidade. Quanto à questão da Procuradoria de Prerrogativas, de fato, o procurador ele tem que ter uma remuneração digna, uma remuneração que seja justa com a dignidade da advocacia. E aí eu lhe respondo com uma outra pergunta, Tarcísio. Qual é a melhor forma de você investir a anuidade dos advogados que não seja na defesa das prerrogativas? Até porque hoje nós temos vários gastos, por exemplo, com comunicação, que nós não temos sequer a transparência hoje das informações. Uma empresa que foi formada depois da atual gestão assumiu. Como é que nós temos informações, por exemplo, do relatório de auditoria do Conselho Federal, informando que houve erros crassos de planejamento na construção da sede de São João dos Passos. Essa falta de transparência, essa falta de prestação de contas do atual presidente no período hábil, faz com que, se você trabalhar com transparência, você trabalhar de forma correta, com o sistema de governança corporativa, você vai ter o gasto adequado. E nada melhor do que gastar a anuidade do advogado, de investir, não digo nem gastar, investir a anuidade do advogado na defesa de prerrogativas. Agora, Brissac, além da questão da defesa das prerrogativas, né, que é a prioridade, né, de quase todos os candidatos que já passaram por aqui, qual é o peso da relação da ordem com a comunidade? Que é também uma bandeira que o senhor tem levantado bastante durante esse período de campanha. Isso, na verdade, não é sequer uma escolha minha, é uma finalidade. Você pega o artigo 44 do nosso Estatuto, Tarcísio, você tem lá, artigo 44 é a finalidade do OAB, lutar pelo Estado Democrático de Direito, lutar pelos direitos humanos e pela justiça social e a boa aplicação das leis. Então, Natália, quando nós pensamos nessa defesa, você olha a nossa Constituição, que ela coloca a OAB no dever não só de entidade de classe, mas na luta pelo Estado Democrático de Direito, luta pela democracia. Nós somos o escudo da democracia, somos o escudo da sociedade e precisamos ter esse protagonismo. Hoje a OAB não tem mais audiências públicas. Hoje a OAB não é mais ouvida sobre os grandes debates da sociedade. Hoje a OAB, ela sequer se posiciona quando, por exemplo, a Secretaria de Direitos Humanos manda um edital de combate ao trabalho escravo, convocando entidades civis para participar, e a OAB não manda um único representante. A OAB, para essa falta de diálogo institucional, ela, por exemplo, não consegue nenhum assento no dia da pós-solenidade do atual presidente do TJ. O que o senhor pretende fazer para poder melhorar essa situação? Resgatar o protagonismo da ordem. Nós fizemos pela primeira vez na história de uma eleição uma rodada de diálogos com movimentos sociais e de direitos humanos semana passada. Dialogamos com várias entidades civis. Por quê? Porque a OAB precisa ter esse debate, precisa dialogar. Precisamos voltar a ter, por exemplo, o cuidado. A OAB ela tem, por exemplo, ações civis públicas, não precisa nem de pertinência temática para entrar. Ela precisa se posicionar. A OAB hoje não se posiciona, ela perdeu o protagonismo e ela se encolheu. Hoje temos uma entidade que não se manifesta, temos uma entidade que não ouve os advogados e a sociedade e temos uma entidade que se apequenou por culpa do atual presidente que não é do tamanho, digno da grandeza da instituição que hoje ele preside.
Em relação à capacitação, que o senhor vem falando bastante, inclusive pela quantidade de professores que tem na sua chapa, quais seriam as propostas em relação à inserção no mercado de trabalho dos advogados, tanto dos jovens advogados, mas muitos daqueles advogados também que já estão mais velhos, mas não acompanham a evolução da tecnologia, e mais ainda, aqueles que trabalham sozinhos, são as sociedades pessoais, né, de advogados. O que está a fazer com... Olha só, você vê que o advogado ele é um eterno estudante. Toda hora tem uma legislação nova, uma tese nova, então nós precisamos trazer essa capacitação. Essa capacitação já começa na forma como nós montamos a nossa plataforma de ensino jurídico, desde a aproximação do OAB com as faculdades, porque muitos estudantes chegam no mercado sem conhecimento nenhum do que é de fato advogar. O advogado chega, o estudante chega, pega a carteira e fica com aquela sensação, passei no OAB, e agora? Então nós temos propostas para aproximar, como por exemplo, grupos de estudo em comum com advogados e estudantes de direito. Nós queremos fazer uma coordenação dentro do OAB de núcleos de prática jurídica. A Defensoria tem um núcleo de prática jurídica, as instituições de ensino superior têm, mas a OAB não tem. E aí entra a parte da aproximação com a sociedade da OAB. Depois disso, nós temos aquele trabalho para quem está começando a carreira, mas não só para ele. Nós queremos fazer cursos de capacitação por todo o Maranhão, como eu falei antes, mas também para os advogados mais experientes, que sofrem muito com a tecnologia. O PJE avançou e muitos advogados sequer sabem. Outro dia eu estava visitando um departamento corporativo, de advogados corporativos, e eles falaram, olha, nunca vi em 3 anos um curso para advocacia corporativa. Então nós precisamos pensar em todos os nichos. E é claro, uma das nossas propostas também tem a ver com o advogado, que ele está pensando em concurso, mas pode ser um concurso que envolva advocacia, que são salas de estudo para advocacia. A OAB disponibilizar essa estrutura para eles. E também temos uma preocupação que é um grande sonho, é um sonho de todo advogado, que a OAB possa, em convênios, poder ter finalmente o tão sonhado mestrado. A OAB precisa de um mestrado, nós temos muitos professores preparados para isso, teremos pós-graduações específicas para a advocacia, que a OAB vai poder ajudar a subsidiar valores rentáveis para o advogado poder participar. Então a preocupação com o ensino jurídico é muito grande. Por exemplo, Comissão de Direitos Humanos vai ser um professor que vai poder dirigir. A Escola Superior de Advocacia, teremos um professor na frente dela. Candidato, a gente está acabando aqui o nosso tempo de entrevista. Eu queria que o senhor fizesse aí as suas considerações finais, só tem 2 minutos. Eu queria que cada advogado e advogada que estão aqui assistindo o programa hoje, olhem com calma 2 coisas. Primeiro, as nossas propostas. Elas foram montadas não por mim, sozinho, mas por cada colega nosso de cada núcleo que nós ouvimos em mais de 50 cidades que visitamos. Nós rodamos esse Maranhão, visitamos escritórios, visitamos o Poder Judiciário, visitamos vários locais para ouvi-los. E dessas propostas vocês foram criando para a gente. Então olhe com carinho cada proposta nova, que ela é factível, ela tem um motivo de estar lá e como que nós vamos fazer. Não importa se você é um advogado previdenciarista, se você é um jovem advogado, se você é um advogado trabalhista, se você é um professor advogado. Nós pensamos em todas essas categorias. E olhem também a nossa chapa. Vejam o trabalho que nós tivemos, esse cuidado de fazer com que todo advogado se sentisse pertencente a ela. E eu queria também dizer mais do que isso. Eu quero que vocês saibam que vocês têm uma responsabilidade muito grande. Hoje temos na presidência um presidente que não age com transparência, que sequer presta contas do exercício anterior. Isso é muito grave. A nossa instituição, ela tem um dever de cobrar com muita firmeza as outras instituições, e nós temos que fazer o nosso dever de casa. Precisamos resgatar o protagonismo da ordem, voltar a ter diálogo institucional com outras entidades, com a própria Assembleia, por exemplo. Então nós queremos que o advogado veja uma OAB forte, uma OAB de verdade, que ela atue para todos os advogados, em todo o Maranhão e para todos os nichos da advocacia. Quero muito que vocês vejam o que nós estamos trabalhando, a forma correta. Nós fazemos tudo com base nas propostas, com base na democratização do nosso debate. Então, vejam com responsabilidade e não esqueçam que no dia 23 de novembro, sexta-feira que vem, é Chapa 2. Brisac, muito obrigada pela sua participação aqui na sala de entrevista da TV Assembleia. Tarcísio, obrigada também pela companhia desses dias todos. Eu que agradeço. E eu que fico mais feliz ainda e muito honrado. Obrigada, seja sempre bem-vindo aqui à TV Assembleia. Faço uma questão de vir sempre. A eleição da OAB acontece na próxima sexta-feira, dia 23 de novembro, e você pode rever todas as entrevistas na íntegra pelo site al.ma.leg.br/TV. No próximo bloco, Sabrina Aires volta com as notícias do portal da Assembleia. É um instante só. Unindo
fé e resistência, foi realizada no fim da tarde de ontem a tradicional Missa dos Quilombos. A celebração, que chegou à sua 8ª edição na capital, é alusiva ao Dia da Consciência Negra, comemorado na próxima terça-feira, 20 de novembro. A Missa dos Quilombolas reuniu tradições de religiões de matrizes africanas e do catolicismo numa união para celebrar a liberdade. A solenidade foi realizada na Igreja do Desterro, no Centro Histórico de São Luís. Essa missa, nessa semana de conscientização, sobretudo da consciência negra, é um momento muito importante porque Deus é o Deus de todos. Endossar essas vestes que evocam, portanto, um povo, é lembrar que Deus ama a todos e a religião, portanto, é esse lugar, esse momento importante na vida que evoca Deus e que Deus nos criou nessa multiplicidade de raças, de línguas e de cores e que todos nós pertencemos a Ele. Essa é a 8ª edição da Missa dos Quilombolas, que já foi realizada em outras igrejas históricas de São Luís. A missa, na realidade, é a missa dos quilombos. Essa missa ela já tem 8 anos e cada ano a gente escolhe uma igreja daqui do centro histórico para realizar a missa, né? E aí, como ano passado a gente estava na São Benedito, resolvemos fazer esse ano aqui na Igreja do Desterro. A solenidade também contou com a apresentação de um grupo de tambor de crioula que destacou a importância da dança para conscientizar a população sobre a luta da população negra. A resistência às diversas formas de segregação que o povo negro vem sofrendo desde sempre neste continente, neste país. E essa Missa da Liberdade, o que representa para vocês também? Essa Missa da Liberdade, ela representa justamente isso, mostrar a importância do negro de estar unido, do negro de estar ainda hoje, através do tambor de crioula, afirmando a sua identidade. Uma missa cheia de significados, não só religioso, mas também cultural. Para mostrar que ao mesmo tempo que o cristianismo, durante o período da escravização, foi um processo de colonização, fez parte, né, do processo de colonização, obrigando, impondo aos escravizados a cultura ocidental, mas esse processo foi ressignificado. Então nós conseguimos fazer essa relação e transformar, né, a religiosidade nessas trocas entre cristianismo e religiões de matriz africanas em processos de luta, em processos de liberdade, de alegria. Marilene de Oliveira participa há 4 anos da Missa Quilombola e diz que a solenidade é uma forma de reconhecer a igualdade entre todos. Ela nos representa a dar o testemunho da nossa raça, demonstrar para as pessoas que nós existimos, que a nossa cor não significa que nós não sejamos ninguém. Apesar da gente celebrar esta semana, né, até o dia 20, com a sua culminância da consciência negra, para as pessoas terem a consciência que nós também somos humanos iguais. Não tem essa história de dizer que a nossa cor vai fazer diferença do outro. Não, o sangue é o mesmo e o fim de todos nós é o mesmo. A 12ª Feira do Livro de São Luís será aberta hoje a partir das 6 da tarde, com programação até o dia 25 de novembro no Multicenter Sebrae. O evento cultural e de fomento à leitura é realizado pela Prefeitura de São Luís. A programação completa e outras informações podem ser conferidas no site feiradolivrodesaoluís.com.br. Começou ontem em São Luís e vai até o dia 24 de novembro mais uma edição do Festival de Cinema Maranhão na Tela. Serão mais de 100 filmes em 8 mostras que incluem pré-estreias nacionais e filmes regionais. Este ano, o ator e diretor Murilo Benício e o cineasta maranhense Frederico Machado são os homenageados do festival. A abertura da 11ª edição do Maranhão na Tela reuniu produtores, cineastas e atores em São Luís. Durante 10 dias, o audiovisual maranhense e de estados do norte do país vai ser destaque no Festival de Cinema. A gente sempre teve o foco em fomentar o audiovisual maranhense, né? E a gente vê que, não só, claro, pela nossa atuação, mas por um conjunto de ações, de contexto, que esse audiovisual vem se desenvolvendo. E esse ano a gente abriu o festival também para a região norte, para incluir também toda essa região, a região norte mais Piauí, que é aí região norte, meio norte, né?
e incluir nesse conjunto de ações que a gente desenvolve. O ator e diretor Murilo Benício é um dos homenageados no festival. Ele estreia no circuito nacional como diretor do filme O Beijo no Asfalto e conversou com a equipe da TV Assembleia sobre esse novo desafio. É a obra do Nelson Rodrigues, né? Uma peça que ele dirigiu por volta de 1970, eu acredito, 69, e foi um texto encomendado pela Fernanda Montenegro. Então a gente conta nesse filme a história de um grupo de teatro que se reúne para montar uma peça. E dentro da peça a gente tem as possibilidades cinematográficas que ela poderia ser. Então é uma mistura de cinema com teatro e documentário, pode-se dizer um pouco. Durante os dias de exibição, 3 locais de São Luís vão ter espaços destinados especialmente para exibições das produções do festival. Esse ano o Maranhão na Tela ele vai abrir com uma novidade, que é o ambiente de mercado, que vai acontecer lá no Centro Histórico, no Gran São Luís, e vai ter uma rodada de negócios, onde produtores e realizadores irão negociar os seus projetos, né? E, enfim, tirar os seus projetos do papel. E, além disso, as exibições que vão acontecer aqui no Golden Shopping, também no CCVM da Vale, no Centro Cultural da Vale. Então é bom porque nós, através dessa edição, nós percebemos que houve um grande número de inscrição de projetos, né, para conversar com os players, com os produtores que vão estar presentes. Então acredito que a gente vai ter um resultado extraordinário para o audiovisual local. E só uma última informação, a TV Senado, canal aberto 51.1, TV Assembleia, canal aberto 51.2 e TV Câmara, canal aberto 51.3, ficarão fora do ar neste sábado e domingo, das 6 da manhã às 4 da tarde. O desligamento é para a realização de manutenções na subestação elétrica que fornece energia para as 3 estações de televisão. A TV Assembleia também ficará fora do ar pelo canal 17 da TVN e na plataforma online al.ma.leg.br/TV. O Portal da Assembleia termina aqui. Fica agora com mais uma edição inédita do Portal Cultural com Eli Coelho. Um ótimo fim de semana para você.